No vídeo de hoje eu vou fazer uma ferramenta aqui que irá me ajudar no gerenciamento dessas distribuições. Eu vou tentar sempre manter as 3 últimas distribuições e adicionando ao longo do tempo. E eu vou criar uma ferramenta que cria um JSON que mantém o histórico dos arquivos. Aí depois dá para integrar com HTML e tal, essas coisas assim. Deixa eu abrir aqui o terminal. Timeshot. Eu vou ter um esquema que vai ser basicamente assim, o JSON que ele vai produzir. Uma propriedade logs, que vai ser um array, e essa array vai conter itens, por exemplo, Linux barra elementary OS blá 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 5 ponto alguma coisa. A mesma coisa vai ter com as coisas removidas, vai ser um array de string, aqui também um array de string. Eu vou ter o controle de quando isso aconteceu. Aí estende mais alguma coisa. Por agora eu vou deixar now. Eu vou manter um histórico aqui dos arquivos da última runtime do Timeshot. Current, então a rede string, por exemplo, vai conter tudo. Esse aqui vai ser nosso esquema. Entrar no diretório. Isso aqui vai entrar no arquivo timeshot.json. Eu vou ter que ler aqui todos os arquivos que estão presentes aqui, só o nome deles. No Node, isso é um pouquinho mais difícil. Você teria que fazer uma função recursiva e tal, assim. E no momento eu não estou pensando nisso. Então, quando usamos o... find, ele mostra todos os arquivos do diretório atual. A função que vai ser responsável por isso, no momento vai usar o comando find. Mas no futuro aí... sei lá, que suporte Windows, Mac e tal, tudo, vai ser uma função mais otimizada. O Node.js, ele disponibiliza uma API chamada Child Process, que com ela nós podemos executar algum comando e dar um spawn nele. Por exemplo, para nós executarmos o find, teríamos que usar o child process.exec sync e aí o find é um buffer e aí temos todos os nossos arquivos. No começo do arquivo eu irei importar o child process, melhor, eu irei importar só o que a gente vai usar, que é o exec sync do child process disponibilizado pelo Node.js. Const list files, ela vai pegar o exec sync, vai executar find, ponto. Será que é dessa maneira mesmo? Isso, find, ponto. E aí vamos transformar isso em string. Ok. Então, ele vai executar um find e quando eu executar essa função, ela vai me retornar em forma de string. Podemos transformar isso tudo aqui em um array. Os arquivos se dividem com /n, que seria quebra de linha. Então, com isso eu acredito que um split resolve. Sim, aí está. Podemos mandar um find aqui, split /n. Por enquanto eu vou deixar isso, né? Claro que a gente pode validar se é diretório ou não, mas por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou criar uma função aqui que vai ser responsável por todo o processo. Bom, como é que eu sei que algo foi adicionado? Eu preciso ter uma comparação entre o atual e o anterior, certo? E com isso eu posso dizer que foi adicionado coisas ou removidas. Então tá, vamos ler o arquivo atual se ele existir. Eu vou puxar uma biblioteca aqui do Node também, File System, que com ele nós conseguimos ler arquivos e escrever. Require fs. Beleza. Então nós já podemos ler o arquivo se ele existir. Const current log é igual a fs.readsync. Vamos ver aqui. fs.readsync. Isso mesmo, timeshot.json. Ele vai... Ah não, é read file, desculpa. Read file sync. Aqui no fs nós temos acesso ao read file sync, que quando passamos o arquivo nós recebemos o conteúdo dele, mas no momento ele não existe, então tá dando um erro. Então eu vou fazer o seguinte, ele vai ler
o arquivo. Tá, mas e se no caso ele não existir? Aqui no FS nós temos acesso ao exists, o exists, que ele basicamente diz se o arquivo existe ou não. Exists sync. Beleza, então se o arquivo existir ele retorna true. Então eu vou fazer o seguinte, se o arquivo existir, ele vai pegar o conteúdo desse arquivo. Aí caso não exista, ele vai pegar uma JSON vazia. Aqui seria um JSON.parse para podermos tratar melhor os objetos dentro do JavaScript de maneira mais otimizada. E aqui seria o current sendo um array vazia e os nossos logs sendo um array vazia. Opa, isso aqui é uma string vazia. getDiff. Essa função aqui vai ser responsável por nos retornar essa diferença entre os dois arquivos. Old e new, por exemplo. Old log e new log. Então seria basicamente o seguinte, aqui no JavaScript, eu acho que nesses ECMAScripts recentes, nós podemos usar o in e o off, que nós temos acesso a todos os itens da array. Essa parte agora ficou um pouquinho confusa, então uma programação funcional vai ajudar a entender melhor aqui. Vamos comparar essas duas coisas aqui, sendo essa aqui a mais nova. Por exemplo, x está presente nas duas, então não houve alteração. Y está presente na última, mas não está na anterior, então quer dizer que o y é novo. Então, como é que nós poderíamos escrever isso de outra maneira? Bom, aqui eu fiz o seguinte, esse filter, ele vai fazer o seguinte, mantenha somente, basicamente, em outras palavras é assim. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se esse item não existe na minha antiga lista. Então, por exemplo, eu vou verificar x existe aqui, verdadeiro, só que aí ele vai inverter, vai transformar em falso e não vai manter esse item. Aí y não existe aqui, aí ele vai inverter e vai manter esse item. Vamos executar. Beleza, tá aí. Vamos aqui ao segundo exemplo. Percebe que antes tinha o y e agora não tem mais. Então, isso caracteriza que o y foi removido. Vamos escrever com a função filter igual anteriormente. odl.filter e not newL.includes i. Beleza, então basicamente é o seguinte, se por exemplo o x está presente nas duas listas, ele vai ignorar o x, mas se o y não estiver presente aqui, ele vai manter o y. Se eu adicionar no meu newL um y, a array retornada seria vazia. Alternativamente, nosso getDiff poderia ser escrito assim, adicionado seria os itens que não estão presentes na antiga lista, e o removido, os que estão presentes na antiga lista, mas não estão presentes na nova lista. Nós vamos retornar isso tudo. Return, added e removed. Então, vai ser o seguinte, vai percorrer cada entrada da nova lista. E aí, se ela não existir na antiga, quer dizer que ela é nova. E se ela já existir, deixa pra lá. New log vai ser um objeto e os arquivos atuais seriam list files. Ele vai tirar quentinho os arquivos. Só que o nosso new log ele iria se basear no nosso current log. Por quê? Porque o nosso logs ele vai incrementando, né? Então vamos fazer o seguinte: new log é igual a uma cópia do objeto do current e aí o nosso new log.current é igual a list files. Beleza, agora sim nós podemos pegar a diferença entre os dois. const.diff é igual a getDiff entre meu current log e o new log.current. Beleza. Aí com isso, eu acredito que nós já temos esse added e removed. Agora vamos adicionar isso ao nosso new log, né? New log.logs.push, adicionar mais um item, que seria um objeto. Então, a incrementar isso, nós teríamos o time, que seria date.now. Ok. Aí podemos já escrever esse arquivo. Beleza, fs.write filesync file json.stringify new log. Bom, depois desse fuzuê todo, vamos ver o que eu faço aqui. Aqui, o que eu faço? Eu basicamente faço o seguinte: uma referência aos arquivos sem serem documentados. Referências aos arquivos antes da documentação. Beleza. Esse new log
ele seria objeto com a lista de todos os arquivos atuais. Esse diff retorna um objeto relacionado aos arquivos removidos e adicionados. Nisso aqui eu documento a alteração e aqui eu escrevo a alteração substituindo o current log. Então, isso aqui, no próximo futuro, esse nosso new log será passado e se tornaria o current log. Então, vamos ver se isso tudo aqui tá funcionando. Vamos escrever esse arquivo e chegou a hora da verdade. Vamos executar. Node timeshot. Ai, vamos lá. E não foi escrito. Será que esse método... Ah, também esqueci de executar o main, né? Como é que vai funcionar? Vamos lá agora. A hora da verdade. Old is not defined. Acontece, pessoal, acontece. Date.now. Eu tô velho, será? É, isso mesmo. Ok, pode ser essa data aqui mesmo. Beleza. Vamos ver se... Agora é a hora da verdade. Vamos ver o nosso timeshot. Putz, isso está horrível. Para resolver esta coisa difícil de ver aos olhos, basta adicionar a indentação. Vamos ver agora. Vamos lá, vamos lá. Last timeshot. E aí está. Current e added. Ok, olha, ele funcionou da outra vez. Ele, ó, tivemos isso aqui foi na primeira execução que eu executei agorinha. Ele tem no logs, ele adicionou tudo isso, que ele fez a leitura do diretório e já adicionou o timeshot. E aí, ele leu isso e aí escreveu pro timeshot. E agora na nossa segunda execução, ele viu que o próprio arquivo existe, 9.10 e 9.11. Tá funcionando, agora vamos ver se nós removermos algum arquivo. Como é que fica? Por exemplo, eu vou remover aqui. Vamos remover o Windows, que ele não tá com nada aqui. Windows, mandar para .NET. Vamos executar. Node. E agora less. Ok. E aí, nós já podemos ver que foi removido do diretório Linux e foi adicionado na pasta .NET. Então, já temos um mini Git. Um Git que não funciona com conteúdo de arquivo, mas sim com os arquivos em si. Mas galera, tá bem simples. Nós pegamos o timeshot atual, certo? Nessa linha aqui. Aí nós criamos um objeto baseado no atual, só que em compensação a lista de arquivos está atualizada. Aí nós comparamos a lista atualizada com a lista antiga, que seria dois arrays, né? Arrays de string. E aí o nosso getDiff seria responsável por verificar se o arquivo não existe, ele é novo, e se ele já existe, ele sai da lista de removidos. E aí nós documentamos essa alteração com a data atual. Podemos até adicionar a data antes das alterações em si, né? Por último, nós escrevemos essa alteração, substituímos o conteúdo do timeshot. Só que não altera muita coisa, só adiciona um novo índice aqui e muda a lista de arquivos. Certo? E beleza, já temos aí um Git que não lê conteúdo de arquivo, mas sim um histórico do que foi adicionado e removido. Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado e falou!